amigos pobres, amigos da gente, São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. Coração humilde, sem marcas de ambição, sempre ajudando seu irmão, sempre ajudando seu irmão. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. Coração que acolhe o pobre e o sofredor, cheio de ternura e de amor, cheio de ternura e de amor. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria no coração que nós temos a oportunidade de, mais uma vez, estar conversando com vocês nesse bate-papo de caridade. Depois de ouvir essa linda canção sobre o nosso patrono, São Vicente de Paulo, a gente, nesse mês missionário, vai conversar um pouquinho sobre uma de suas cartas. Cartas de São Vicente de Paulo, que ao longo da sua vida escreveu milhares delas para orientar, para cuidar, para chamar a atenção quando necessário das pessoas que serviam ao seu redor. E essa carta de hoje, Padre Vicente escreve ao Padre Antônio. Padre Antônio que vivia na região das Cevennes, região montanhosa no sul da França. E Padre Vicente diz bem assim, nessa carta que é datada de 21 de junho de 1631. Senhor Padre, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Espero muitos frutos da bondade de nosso Senhor, se a união, a cordialidade e o suporte reinar entre vós dois. Em nome de Deus, Senhor Padre, esteja nisso o vosso grande esforço. E como sois o mais antigo, o segundo da companhia e o superior, suportai tudo. Digo-vos tudo do bom Padre Lucas. Digo ainda tudo de tal modo que, despojando-vos da condição de superior, vos acomodeis a ele na caridade. É o meio pelo qual nosso Senhor conquistou e dirigiu os apóstolos, e o único pelo qual ganhareis o Padre Lucas. Assim sendo, dá espaço ao seu humor, sem nunca contradizê-lo de imediato. Advertiu cordial e humildemente depois. Que não pareça, sobretudo, nenhuma cisão entre vós. Estais numa situação na qual um ato de azedume é capaz de estragar tudo.
Espero que procedais assim e que Deus se servirá de 1 milhão de atos de virtude que praticardes a esse respeito, com base e fundamento do bem que vos deveis fazer neste lugar. É legal a gente, nesse dia, nessa semana desse bate-papo de caridade, perceber dentro dessa carta de São Vicente como ele sempre se preocupava em cuidar uns dos outros. Que quem estava na liderança sempre percebesse como era o comportamento de um e de outro, e com muita caridade chamava atenção, orientava e cuidava para que não houvesse tantos conflitos de relacionamento. E nós também precisamos sempre praticar isso, cuidar uns dos outros. Nas nossas unidades vicentinas não é diferente do tempo do Padre Vicente, né? Temos pessoas de personalidades mais fortes, mas que são da nossa família, que nós precisamos cuidar, que nós precisamos perceber como ajudá-las a crescer. Que nessa semana, meus irmãos, nós possamos praticar esse exemplo de Vicente, né? E eu queria, antes da gente comentar mais sobre isso, lembrar um pouquinho. Olha, 1631 essa carta foi escrita. A carta naquela época era o principal meio de comunicação. Até antes, né? A gente vocês devem lembrar a questão de, ou já viram em alguns livros de história, os pombos correios que eram usados. As pessoas demoravam para levar cartas, às vezes 40 dias, 2 meses para chegar uma carta, e muitas vezes essas cartas nem chegavam, diante das dificuldades existentes naquele tempo. Mas São Vicente sempre perseverou nisso, de, com os meios que tinha, chegar a todos, né? E eu penso um pouco nos meios que nós temos hoje. Em questão de segundo, a sua mensagem chega para pessoas tão distantes, às vezes do outro lado do mundo, você consegue falar rapidamente. E aí vem algumas reflexões para nós. Será que nós estamos usando os meios de comunicação para conversar com todos que fazem parte do nosso mesmo trabalho, vivenciam a nossa missão como vicentinos? Será que nós estamos cuidando uns dos outros? E aí vem o desafio dessa semana, que nós possamos lembrar de pessoas que fazem parte da nossa conferência, do nosso conselho, ou até mesmo de outros conselhos. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Vamos primeiro pensar na nossa conferência. Quem da nossa conferência tem aí uns 10 dias, pelo menos, que você não manda uma mensagem? Eu vou parar para pensar um pouquinho, pensar em 2 pessoas. Deixa eu ver. Opa, tem 2 pessoas que eu lembrei aqui agora, que tem mais de 10 dias que eu não entro em contato. Então, eu vou, nessa semana, entrar em contato com elas, saber como elas estão, né? Levar uma mensagem de carinho para elas, e eu convidaria você a fazer o mesmo, a lembrar de pessoas especiais, pessoas do nosso grupo, e saber como elas estão. Importante também, lembrem do aniversário dos membros da sua conferência, dos membros da sua família. Vamos cuidar mais uns dos outros. Então, que dentro dessa reflexão de hoje, dessa carta de São Vicente, a gente pratique mais e mais o cuidado
Somos missionários vicentinos e precisamos praticar essa missão de cuidar uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima semana a todos.